E aí, galerinha que acompanha meu canal, na aula de hoje trataremos sobre os processos de eletrização e sobre a lei de Coulomb. Vamos nessa! Então, nessa segunda aula sobre os princípios da eletrostática, vamos tratar sobre a eletrização dos corpos por contato e por indução e da lei de Coulomb, que é a lei que trata sobre a intensidade das forças de interação entre os portadores de carga, entre as cargas elétricas. Certinho? Então, na eletrização dos corpos, por atrito, que nós vimos na aula 1, você atritava um corpo no outro e esse atrito fazia com que cargas elétricas passassem de um corpo para outro, deixando um corpo com excesso de elétrons e o outro corpo com excesso de prótons. Após a eletrização, corpos ficavam eletrizados com sinais de cargas distintas, diferentes. Agora, na eletrização por contato, é um pouco diferente. Primeiro, eu tenho que ter um corpo que já esteja eletricamente carregado, ou seja, que ele esteja com excesso de prótons ou elétrons. Esse corpo que está eletrizado vai entrar em contato com um corpo neutro. Quando isso ocorre, esse corpo vai doar algumas cargas do seu excesso de carga ou retirar algumas cargas do corpo que está neutro devido ao excesso de cargas, fazendo com que os dois corpos fiquem com um desequilíbrio entre o número de prótons e elétrons. De modo que, se eu toco um corpo carregado num corpo neutro, nesse exemplo aqui que eu coloquei, eu tenho um excesso de prótons aqui. Quando eu tocar ele nesse corpo neutro, esse corpo que está positivo aqui, carregado positivamente, vai roubar alguns elétrons desse corpo neutro, certo? Em uma quantidade insuficiente para anular esse excesso aqui. Então, ele vai ficar ainda com um excesso de 2 prótons, ou seja, ele ainda está positivo. E esse corpo perde elétrons, certo? Se ele perde elétrons, ele fica com excesso de prótons. Excesso de quantos prótons? 2. Então, ele também fica positivo, que é a característica principal da eletrização por contato. Após a eletrização, os corpos ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal. No atrito, cargas de sinais opostos. No contato, cargas de mesmo sinal. Beleza? Lembrando, para que ocorra isso daqui, eu obrigatoriamente preciso de um corpo já carregado, já eletricamente carregado, certo? Agora, você pode se perguntar, mas professor Ramon, quantas cargas esse corpo aqui toma? Ele sempre toma a mesma quantidade do outro, ou ele sempre doa a mesma quantidade, ele divide a quantidade de cargas ao meio, como é que isso funciona? Veja, eu só posso tratar da quantidade de portador de carga que é transferido de um objeto para outro, de um corpo para outro, quando os corpos são idênticos. Quando esses condutores eletrizados, ou o condutor eletrizado e o neutro, eles possuem a mesma geometria. Então, se eu tenho corpos do mesmo material com a mesma geometria, tem que ser idênticos. Aí eu posso determinar quantas cargas o objeto vai perder ou ganhar. Como é que funciona isso? Na eletrização por contato, se você tem corpos idênticos, vou apagar aqui tudo, Então, se você tem corpos idênticos, você tem aqui duas esferas iguais, duas esferas condutoras iguais, e uma delas, agora eu vou fazer com elétrons, tem um excesso de 4 elétrons, a outra está neutra. O que é que vai acontecer? Quando ocorrer o contato, como elas são idênticas, eu posso afirmar que esse excesso de carga aqui vai ser dividido ao meio. No caso aqui, 2 elétrons desse vem para esse corpo.
Então, após o contato, você vai ter um corpo eletrizado com excesso de 2 elétrons e o outro corpo com o mesmo sinal de carga, sempre que é por contato, mesmo sinal de carga, com um excesso de 2 elétrons. Veja, quando os corpos são idênticos, a quantidade de carga se divide igualmente, tá bom? O que é que você precisa ficar atento aí? Sempre você vai somar o total de carga e dividir pelo número de corpos. Então, eletrização por indução. Eu já tenho que ter um corpo eletrizado. Vou colocar aqui um corpo positivo. Ele vai ser chamado de indutor. E o meu corpo aqui, olha, está neutro. Ele é chamado de induzido, tá? Você tem um indutor, tem um induzido. Esse aqui é quem vai induzir a formação, a eletrização momentânea desse corpo. Característica principal da eletrização por indução: não vai ocorrer o contato entre os dois corpos. Se ocorresse, seria por contato. Não ocorre esse contato e essa eletrização não é permanente. É uma eletrização momentânea, tá bom? No instante que eu tiro o indutor de próximo desse corpo aqui, ó, as cargas voltam para os seus locais e o corpo deixa de ter uma carga elétrica, tá bom? Um excesso de carga elétrica, melhor dizendo. Agora, o que é que vai acontecer? Não é porque o corpo está neutro que eu não tenho prótons e elétrons. Pelo contrário, ele é neutro, mas eu tenho sim prótons e tenho sim elétrons nele. Vou representar aqui, sei lá, 4 prótons, 4 elétrons. Ele está neutro, o mesmo número de prótons e elétrons. Aí entra uma das propriedades que você com certeza já viu um ditado falar sobre essa propriedade. Com certeza você já ouviu um ditado dizendo que os opostos se atraem, os iguais se repelem. Esse ditado é o que ocorre aqui, ó, nas cargas elétricas. Cargas de mesmo sinal se repelem, ou seja, tentam se afastar uma da outra. Cargas de sinais opostos, elas se atraem, elas tentam aproximar-se. Elas tentam se aproximar, tá bom? Com isso, com esse princípio, vamos entender aqui como ocorre a eletrização por indução. Eu vou aproximar sem tocar. Imagina que eu peguei isso aqui, ó, e coloquei bem pertinho aqui, mas não encostei nesse corpo. O que é que vai ocorrer? Cargas positivas, elas empurram as cargas positivas, repelem as cargas positivas. Cargas positivas, elas atraem as cargas negativas. Os opostos se atraem. Então, sinais opostos vão tentar se aproximar. Quando eu aproximo aqui, esse excesso de carga positiva puxa esses elétrons para cá. Ó. Tá? Vamos imaginar que sejam elétrons livres aqui, estejam fáceis de arrancar. Esses elétrons, eles vêm todos para essa região. Certo? Os prótons, eles são mais presos ali, eles estão fixos, digamos assim, lá no núcleo atômico, então eles não vão se mover, eles ficam lá, quietinhos. Porém, se você pega e traz esses corpos, esses elétrons aqui todos para essa região, desse lado aqui, ó, só tem elétron, entre aspas, tem um excesso de elétrons. Então esse lado aqui do corpo ele fica negativo. Enquanto desse lado aqui você tem um excesso de carga positiva. Então desse lado ele fica eletrizado positivamente. Ok? Agora, isso aqui, ele só vai manter essa configuração enquanto eu tiver com isso aqui próximo. Afastei o indutor do corpo, o que é que vai acontecer? Ele volta, os elétrons voltam a ocupar os lugares que eles tinham, anulando o excesso de carga positiva, redistribuindo essa carga no corpo, tornando ele novamente um corpo neutro. Ele volta para o equilíbrio elétrico que ele tinha antes, certo? Então, na eletrização por indução, você tem uma eletrização momentânea, tá bom?
ele está na presença do indutor. O induzido é o corpo neutro que fica eletrizado momentaneamente e depois volta ao normal. Certinho? Então, continuando aqui. Existe uma maneira de você tornar permanente essa eletrização. Ela é conhecida como aterramento. Como é que funciona isso? Vamos pegar aqui esse exemplo de novo. Você tem o corpo induzido, tem o corpo neutro, é o induzido, melhor dizendo, tem o indutor. E aqui, ó, quando você aproxima, os elétrons vêm para cá, porque são atraídos pelas cargas positivas, os prótons ficam aqui nos seus locais, gerando essa diferença lá de eletrização, de quantidade de carga. Que tem negativo, ali tem mais positivo. Então, negativo e positivo lá. Como eu faço para tornar isso permanente? Eu pego um condutor, um fio, por exemplo, e ligo ele na terra, no chão. Esse condutor que eu ligo na terra e ligo no corpo que está com esse desequilíbrio de carga elétrica é o famoso aterramento, é o fio terra, certinho? Para que ele serve? Para anular esse excesso de carga aqui. Quando eu coloco ele dessa forma, ele está ligado aqui num corpo que está eletrizado positivamente. O que é que a Terra faz? A Terra manda elétrons ou retira elétrons. Vai depender do quê? De como o corpo está eletrizado. Se ele estiver eletrizado positivamente, a Terra vai mandar, ó, elétrons para ele. Os elétrons vão chegar aqui. Certo? Agora, se ele estiver eletrizado negativamente, a Terra puxa esses elétrons e dispersa na superfície dela. Como aqui está positivo, os elétrons vão em direção ao corpo neutro. Quando chegam aqui, ó, eles anulam o excesso de carga positiva. Vamos colocar assim. Eles anulam esse excesso de carga positiva. Certo? Então, se eu ligo ele no aterramento aqui, e em seguida corto esse aterramento, deixo o corpo lá solto de novo, afasto o induzido, ou melhor, o indutor. Quando eu afastei esse indutor, a quantidade de carga aqui agora mudou. Veja que depois do processo de aterramento, como é que vai ficar meu corpo? Eu vou ter 4 prótons e vou ter agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Esse corpo tem um excesso de elétrons, então ele está carregado negativamente. Beleza? Essa é uma forma, essa é uma maneira de você tornar uma eletrização de início momentânea, né, por indução, em uma eletrização permanente. É você aterrando o corpo. Lógico que nós não usamos esse aterramento no nosso cotidiano para isso. Nós usamos o aterramento para quê? Para ele dissipar o excesso de carga em corpos. Para que serve? Segurança. Se eu tenho um corpo ali que ele acumula carga, por algum motivo, algum defeito nele, e eu toco nesse corpo, eu vou servir de aterramento. A carga elétrica vai passar para o meu corpo e eu vou levar um choque elétrico. Agora, se esse corpo que está com defeito, está acumulando carga lá na sua superfície, se ele estiver ligado ao aterramento, o aterramento dissipa esse excesso de carga, tá certo? Protegendo os usuários. Porque quando o excesso de carga vem, ela já vai dissipar lá pelo aterramento. Tranquilo? O para-raio, por exemplo, é só isso aqui. É um condutor ligado a um fio e esse fio é aterrado. Esse condutor é colocado num local alto, numa altitude elevada, para ser o alvo preferencial do raio. Ele pega essa descarga elétrica toda e dissipa na Terra, protegendo assim quem estiver próximo. Beleza? Então, com isso, terminamos a parte de eletrização dos corpos. Agora vamos tratar sobre a lei de Coulomb. A lei de Coulomb é o que nos permite calcular a força de interação elétrica entre as cargas. Vimos que cargas de mesmo sinal, elas se repelem, ou seja, um empurra a outra para longe. Certo? Ação e reação. Se a carga 1 empurra a carga 2, a carga 2 reage
empurrando a carga 1. Força de interação mútua. Cargas negativas também se repelem, mesmo sinal. E cargas de sinais opostos, aí não, elas se atraem, uma puxa a outra, certo? Também interação mútua, ação e ação. O que é que vai acontecer? Essa intensidade aqui, ó, nós não sabemos calcular. Quem descobriu o cálculo disso foi o Coulomb, tá? O que sabemos das leis de Newton? As forças são de mesma intensidade, mesma direção, ó, e sentidos opostos. Sempre. Ação e reação. O cálculo disso foi descoberto experimentalmente. O Coulomb usou uma balança de torção com corpos eletrizados, foi mudando a quantidade de carga nesses corpos, foi mudando a distância de separação entre eles e verificando, para cada modificação que ele fazia, a intensidade da força. Com isso, ele chegou na conclusão que a intensidade dessa força varia na razão direta do produto do módulo dessas cargas. Tá certo? Tenho duas cargas interagindo, multiplico o valor da carga total de cada uma delas. Essa variação vai interferir lá na força. Varia na razão direta do produto das cargas. E na razão inversa do quadrado da distância. Ou seja, quanto mais próximo, maior a força de interação. Quanto mais distante, menor a força de interação. Porém, nunca esqueça que isso não é uma razão linear. Tá? Varia com um inverso. E não é o inverso da grandeza de distância. É o inverso do quadrado da distância, beleza? Percebeu que, para que a equação dele funcionasse, ele precisava de uma constante aqui, ó. Essa constante é chamada de constante eletrostática. Quando aparece esse zerinho aqui, nós estamos tratando dela no vácuo. Então, aqui nós temos a constante eletrostática no vácuo, o módulo das cargas elétricas, da quantidade de carga elétrica que as duas cargas têm, Q1 e Q2, a distância de separação entre essas cargas, a distância que elas estão separadas, e aqui a força elétrica. No SI sabemos que isso é medido em newtons, a distância medida em metros, carga Coulomb, C maiúsculo, tá? Coulomb, e a constante eletrostática. Esse casinho aí vale 9 vezes 10 a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Esse é o valor da constante eletrostática no vácuo. Qual o problema aqui de se tratar a força elétrica? É que a força é uma grandeza vetorial, tá certo? Uma grandeza de caráter vetorial. Então, quando você tem um conjunto de cargas, você tem mais de duas cargas, você tem uma configuração nesse estilo, carga 1, 2, 3. Você quer calcular o valor da força elétrica nessa carga 1, você tem que levar em consideração a interação entre a carga 1 e a carga 2, certo? Vamos supor que seja de repulsão, sim, F1, 2. Depois, a força de interação entre essa carga 1 e a carga 3. Vamos supor que seja de atração. F1, 3. Para achar a resultante aí, eu vou ter que somar isso vetorialmente, tá bom? Vetorialmente. Vai ser algo mais ou menos assim. Tá? A figura não está bem precisa, mas é mais ou menos isso. Então não é uma soma algébrica, é uma soma vetorial. E esse princípio que eu usei é o princípio da superposição. O cálculo da força é feito aos pares. E quando eu pego duas cargas, eu trabalho com elas isoladas. Como se a carga 3 não existisse. Depois eu pego só a carga 1 e 3, como se a carga 2 não existisse. Beleza? Esse é o princípio da superposição. Eu calculo a força aos pares e depois faço a soma vetorial para achar a força resultante que atua em uma carga quando eu tenho uma configuração com mais de duas cargas elétricas. Ok? Então, essa é a famosa lei de Coulomb.
as aplicações dela, você geralmente aplica utilizando diretamente a equação, mas sempre com esse cuidado da característica vetorial. Também é bem comum aparecer questões onde você quer apenas descobrir o que ocorre com a força quando eu mudo a carga, ou o que ocorre com a distância quando eu mudo a força, ou melhor, o contrário, o que ocorre com a força quando eu mudo a distância, tá certo? Se eu triplicar a distância, o que ocorre com a força? Se eu quadruplicar a carga, o que ocorre com a força? Esses são os estilos de questões que costumam aparecer aqui, certo? Aí na descrição eu vou deixar uma lista de exercícios tratando sobre eletrização dos corpos, quantização da carga elétrica, sobre a lei de Coulomb, certo? Sobre alguns processos que estão dentro desse conteúdo de introdução eletrostática. Na próxima aula dessa playlist, nós vamos corrigir esse exercício, tá certo? Aplicar alguns desses princípios aqui para que fique bem claro para vocês, ok? Muito obrigado aí, bom proveito. Não deixe de se inscrever no canal, segue lá no Insta, vê lá o blogzinho com as listas de exercício. Vamos compartilhar aí, galera. E um abraço a todos. Valeu!